Olá, queridos, tudo bem? Se você gosta dos meus vídeos, inscreva-se agora e não perca nenhum conteúdo novo. Sua inscrição é muito importante para me ajudar a continuar criando vídeos incríveis para você. Você já notou que as suas ereções matinais não estão mais aparecendo como antes? Essa pode ser uma das primeiras pistas de que a sua saúde íntima e até mesmo o seu corpo como um todo precisam de atenção. A ausência dessas ereções, conhecidas popularmente como ereções matinais, não é apenas uma curiosidade masculina. Ela pode indicar alterações hormonais, problemas cardiovasculares, dificuldades no sono, uso de certos medicamentos ou até hábitos de vida pouco saudáveis. Em outras palavras, o que parece um detalhe da rotina pode, na verdade, ser um sinal de que algo maior está acontecendo no organismo. Agora, para entender melhor, vamos começar pelo básico. O que são essas ereções e por que elas acontecem? O que é a ereção matinal? A chamada ereção matinal nada mais é do que um episódio de rigidez peniana que surge espontaneamente durante o sono, principalmente na fase REM, Rapid Eye Movement, que é aquela etapa do descanso em que os sonhos mais vívidos acontecem. Diferente da ereção estimulada por desejo sexual, a ereção noturna ocorre por um mecanismo fisiológico natural. Ela está ligada à ação da testosterona, ao sistema nervoso e principalmente ao bom funcionamento dos vasos sanguíneos. Ereções matinais ao longo da vida. É comum pensar que elas são exclusivas dos adolescentes ou dos jovens adultos, mas isso não é verdade. Embora na puberdade elas sejam mais intensas e frequentes, homens de diferentes idades, inclusive idosos, continuam apresentando ereções noturnas. Estudos clássicos já mostraram que até mesmo crianças pequenas e homens na terceira idade podem ter esses episódios. A diferença é que, com o passar do tempo, sua frequência tende a diminuir, acompanhando as mudanças hormonais e as transformações naturais do envelhecimento. Um trabalho publicado décadas atrás, e que até hoje é referência, avaliou indivíduos entre 3 e 79 anos e identificou que praticamente todos apresentavam ereções noturnas em algum grau. Isso reforça uma ideia importante. O simples fato de envelhecer não significa perder completamente essas ereções. Se elas desaparecem de forma brusca ou progressiva, o melhor é investigar. Funções ocultas da ereção noturna. Muita gente acredita que a ereção matinal é apenas um reflexo da excitação ou da necessidade de urinar ao acordar, mas ela vai além disso. Do ponto de vista médico, essas ereções têm funções de manutenção biológica. Quando o pênis enche de sangue, o tecido recebe oxigenação adequada, prevenindo que ele se torne rígido ou fibroso ao longo dos anos. É como se fosse um exercício automático de saúde peniana, garantindo vitalidade para a função erétil a longo prazo. Por isso, quando elas desaparecem ou se tornam muito raras, o sinal não deve ser ignorado. Pode estar indicando que algo está atrapalhando esse mecanismo natural, e é exatamente sobre esses fatores que vamos aprofundar ao longo desta explicação. Motivo número 1. Distúrbios hormonais. Um dos fatores mais relevantes para a diminuição ou desaparecimento da ereção matinal está diretamente ligado à queda nos níveis de testosterona. Esse hormônio é essencial não apenas para a libido, mas também para a regulação da função erétil. Quando a produção nos testículos cai, seja por falha própria desse órgão, seja por falha de estímulo da hipófise, ocorre um quadro chamado de hipogonadismo. O hipogonadismo pode se manifestar de várias formas: queda no desejo sexual, diminuição da força muscular, fadiga constante e, claro, redução das ereções noturnas. Além do envelhecimento natural que leva a uma queda gradual da testosterona, chamada de andropausa ou deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Doenças como obesidade, diabetes e até a síndrome metabólica podem antecipar esse processo. Um ponto importante: a baixa de testosterona não deve ser diagnosticada apenas com base em sintomas. É necessário um exame de sangue em horários específicos do dia, já que o hormônio oscila naturalmente. Motivo número 2. Distúrbios do sono. Outro fator crítico é a qualidade do sono. As ereções matinais dependem da fase REM, e qualquer distúrbio que atrapalhe essa etapa compromete a ocorrência das ereções. Insônia, estresse crônico e principalmente a apneia obstrutiva do sono são os vilões mais comuns. Na apneia, o indivíduo para de respirar diversas vezes durante a noite, o que causa quedas de oxigênio no sangue e despertares repetitivos. Isso não apenas impede a fase REM adequada, mas também pode reduzir a testosterona e afetar a circulação sanguínea. Homens com apneia mal controlada costumam relatar cansaço durante o dia, dificuldade de concentração e, entre outros sintomas, diminuição das ereções noturnas. Motivo número 3. Doenças cardiovasculares.
A ereção, seja ela noturna ou estimulada, depende de um fator essencial: fluxo sanguíneo adequado. Se as artérias que levam sangue ao pênis estão obstruídas ou endurecidas, a rigidez fica prejudicada. Esse é o caso dos homens com aterosclerose, hipertensão mal controlada, colesterol alto ou diabetes. Aqui vale destacar um ponto que muitas vezes surpreende os pacientes: problemas de ereção podem ser o primeiro sinal de doença cardiovascular. Isso porque as artérias do pênis são mais finas do que as coronárias, as que irrigam o coração. Assim, placas de gordura e alterações vasculares costumam afetá-las primeiro, antes mesmo de surgir um infarto ou um AVC. Por isso, médicos frequentemente recomendam que homens com disfunção erétil ou perda das ereções matinais façam uma avaliação cardiológica detalhada. Motivo número 4. Uso de medicamentos. Diversos remédios podem impactar na qualidade das ereções. Antidepressivos, ansiolíticos e até alguns medicamentos usados no tratamento da hipertensão arterial podem interferir nos mecanismos de libido e ereção. É importante frisar: nunca se deve interromper o uso por conta própria, mas sim conversar com o médico sobre alternativas ou ajustes, caso o medicamento esteja prejudicando a função sexual. Motivo número 5. Estilo de vida. Sedentarismo, má alimentação, excesso de álcool, tabagismo e estresse constante são inimigos não só da saúde geral, mas também da ereção. Esses fatores contribuem para inflamações, pioram a circulação, favorecem o acúmulo de gordura visceral e reduzem a produção hormonal adequada. Além disso, hábitos nocivos como dormir pouco, abusar de cafeína ou conviver com altos níveis de ansiedade intensificam ainda mais o problema. O que realmente deve preocupar? Vale lembrar que o desaparecimento isolado da ereção matinal não significa, por si só, que o homem tem disfunção erétil. Muitos não percebem as ereções noturnas porque simplesmente não acordam durante o episódio. O que acende o alerta é quando a perda dessas ereções vem acompanhada de dificuldade em manter a ereção durante a relação, queda do desejo sexual, menor tempo de duração da rigidez, reclamações da parceira sobre performance, fadiga e sintomas associados a doenças hormonais ou cardiovasculares. Quando isso acontece, é fundamental procurar um urologista. Muitas vezes, detectar cedo uma alteração simples pode evitar complicações maiores no futuro. E você, já percebeu mudanças nas suas ereções matinais com o passar dos anos? Conta aqui embaixo sua experiência. Compartilhar sua vivência pode ajudar outros homens que estão passando pela mesma situação. Agora que você já entendeu os principais motivos que podem levar à diminuição ou até ao desaparecimento das ereções matinais, é importante ir além da simples lista de causas e compreender o impacto de cada uma delas no organismo. Só assim é possível enxergar que a ereção matinal é de fato um marcador da saúde geral, e não apenas uma curiosidade sobre a vida íntima do homem. A importância do equilíbrio hormonal. O corpo masculino é uma verdadeira engrenagem, em que cada peça influencia a outra. A testosterona, como já mencionamos, é a principal peça quando falamos de ereções. Mas ela não atua sozinha. O equilíbrio entre outros hormônios, como o cortisol, o hormônio do estresse, e até os hormônios da tireoide, também exerce papel importante. Por exemplo, homens com hipotireoidismo ou hipertireoidismo podem relatar alterações no desejo sexual e dificuldades em manter a função erétil. Da mesma forma, níveis elevados de prolactina, hormônio que em excesso inibe a produção de testosterona, também podem levar à perda das ereções noturnas. Esse cenário deixa claro que quando falamos em hormônios, não basta olhar apenas para a testosterona. O corpo funciona em rede e qualquer desequilíbrio pode interferir. Outro ponto relevante é a relação entre obesidade e hormônios. Homens com excesso de gordura abdominal costumam apresentar uma maior conversão de testosterona em estrogênio devido à ação da enzima aromatase, presente no tecido adiposo. Ou seja, quanto mais gordura, mais baixa tende a ficar a testosterona livre disponível para manter a função sexual. Esse é um dos motivos pelos quais o sedentarismo e a má alimentação impactam tanto a saúde íntima. Sono, um aliado muitas vezes esquecido. Dormir bem não é apenas descansar o corpo, é dar ao organismo a chance de se regenerar. Durante o sono profundo, há liberação de hormônios essenciais, consolidação da memória e, claro, o ciclo das ereções noturnas. A apneia do sono é um exemplo prático de como a má qualidade do descanso pode se refletir diretamente na saúde íntima. Homens que roncam muito, acordam cansados e têm pausas na respiração durante a noite estão sujeitos a quedas de oxigenação repetitivas, o que prejudica a função vascular e hormonal.
Estima-se que cerca de 30% dos homens com apneia tenham disfunção erétil associada. O problema é que muitos não percebem essa ligação, tratando apenas a falta de energia durante o dia, sem investigar o impacto na vida sexual. Outro detalhe, mesmo em homens jovens, noites mal dormidas, seja por excesso de trabalho, uso de eletrônicos antes de dormir ou estresse, podem diminuir a frequência das ereções matinais. Isso mostra que a higiene do sono é tão importante quanto a alimentação ou exercícios quando se fala em saúde sexual. Coração e ereção, uma conexão vital. Você já ouviu falar que a ereção é um reflexo da saúde do coração? Essa frase não é exagero. A qualidade da ereção está intimamente ligada à saúde vascular. Se o sangue não consegue fluir livremente pelas artérias penianas, a rigidez peniana não acontece de forma adequada. Por isso, quando um homem relata perda das ereções matinais ou dificuldade de ereção, o médico muitas vezes solicita exames que avaliam o perfil cardiovascular, colesterol, triglicerídeos, glicemia, pressão arterial, entre outros. É como se o corpo enviasse um alerta silencioso de que algo pode estar errado com as artérias. Estudos já mostraram que homens com disfunção erétil têm maior risco de infarto e AVC nos anos seguintes. Em outras palavras, o que começa como um incômodo íntimo pode ser o prenúncio de uma condição potencialmente fatal. Essa é mais uma razão para não ignorar a ausência das ereções matinais. O impacto dos medicamentos. A medicina moderna trouxe inúmeros avanços, mas alguns tratamentos vêm acompanhados de efeitos colaterais indesejados. Medicamentos antidepressivos, principalmente os da classe dos ISRS ansiolíticos, antipsicóticos e até alguns antihipertensivos estão entre os principais que afetam a função erétil. Esses remédios podem reduzir o desejo sexual, interferir na resposta dos receptores nervosos e, consequentemente, dificultar a ocorrência de ereções espontâneas. Ainda assim, é fundamental destacar: jamais interrompa um tratamento sem orientação médica. O ideal é conversar com o profissional de saúde para buscar alternativas, ajustes de dose ou troca por medicamentos com menor impacto na função sexual. O estilo de vida como peça central. Não dá para falar de saúde íntima sem falar de estilo de vida. Alimentação pobre em nutrientes, excesso de gordura saturada, tabagismo, consumo exagerado de álcool e falta de atividade física são fatores que prejudicam a saúde de forma global, e a função erétil não escapa disso. O cigarro, por exemplo, provoca lesões nos vasos sanguíneos, reduz a oxigenação dos tecidos e acelera a aterosclerose. O álcool em excesso altera a produção hormonal e pode causar neuropatia, dificultando a condução dos estímulos nervosos. Já o sedentarismo favorece obesidade, resistência insulínica e inflamações, criando um cenário totalmente desfavorável para a saúde íntima. Por outro lado, pequenas mudanças de hábito têm impacto enorme. Praticar exercícios aeróbicos regulares melhora a circulação sanguínea. Musculação estimula a produção natural de testosterona. Uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais e proteínas magras, contribui para manter o peso ideal e reduzir riscos cardiovasculares. O corpo responde de forma rápida a esses cuidados, e muitas vezes os benefícios podem ser percebidos inclusive na qualidade das ereções noturnas. Quando procurar ajuda médica? É comum que muitos homens evitem o consultório por vergonha ou por acreditar que a perda da ereção matinal é algo normal da idade. Embora seja verdade que a frequência diminua com os anos, não é normal que desapareça completamente, principalmente se isso estiver acompanhado de outros sintomas, como fadiga, baixa libido ou dificuldade de manter a ereção durante a relação. Procurar um urologista é fundamental nesses casos. O profissional poderá solicitar exames laboratoriais, como dosagem de testosterona, glicemia, perfil lipídico e função tireoidiana, além de avaliar a saúde cardiovascular e os hábitos de vida. É importante reforçar: muitas vezes identificar o problema cedo significa tratar não apenas a questão sexual, mas também prevenir complicações sérias, como diabetes mal controlado ou hipertensão arterial que o paciente ainda não sabia que tinha. O impacto psicológico. Outro aspecto que merece atenção é a saúde mental. Depressão, ansiedade e estresse crônico podem afetar profundamente a função sexual. Além disso, o medo de falhar gera um ciclo vicioso. O homem se sente inseguro, o que gera mais ansiedade, que por sua vez dificulta ainda mais a ereção. Esse ciclo pode se refletir até na ausência das ereções involuntárias, já que o corpo está em constante estado de alerta. Por isso, não se deve separar saúde física de saúde emocional.
tratar distúrbios psicológicos, buscar apoio terapêutico e adotar estratégias de controle do estresse são medidas que ajudam não só na vida íntima, mas em todos os aspectos da vida. Dedo indicador apontando para a direita. Aliás, muitas pessoas assistem aos vídeos aqui do canal e ainda não são inscritas. Vale a pena conferir se você já se inscreveu e ativou o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum novo conteúdo quando ele for publicado. Chegamos ao ponto em que precisamos transformar informação em ação prática. Até aqui já ficou claro que a ausência das ereções matinais pode ser um indicativo de desequilíbrio hormonal, problemas no sono, alterações cardiovasculares, uso de medicamentos ou hábitos de vida pouco saudáveis. Mas a pergunta que realmente importa agora é: o que fazer a partir dessa informação? Observando os sinais do corpo. O primeiro passo é a autoobservação. Muitos homens passam anos sem prestar atenção a sinais sutis que o corpo dá. A ereção matinal é um desses sinais. Ela não precisa ser diária, mas quando deixa de aparecer com frequência e isso se associa a mudanças na libido, na energia ou na performance sexual, é hora de investigar. Além disso, outros indícios de alerta merecem atenção: cansaço fora do normal, ganho de peso sem explicação, perda de massa muscular, dificuldade de concentração, aumento da irritabilidade, alterações no sono ou mesmo queixas da parceira sobre o desempenho sexual. Cada um desses pontos pode ser uma peça de um quebra-cabeça maior, e quanto mais cedo ele for montado, mais fácil será resolver. Estratégias de prevenção e cuidado. A boa notícia é que existem várias medidas que podem ajudar a preservar ou até recuperar a saúde íntima e, consequentemente, favorecer o retorno das ereções matinais. Vamos a algumas delas. Manter hábitos alimentares equilibrados. Prefira alimentos frescos e variados. Inclua vegetais, frutas, cereais integrais e proteínas magras no cardápio. Reduza ultraprocessados, excesso de açúcar e gorduras saturadas. Uma alimentação equilibrada melhora a circulação sanguínea, ajuda no controle do peso e reduz o risco de doenças metabólicas que afetam a ereção. Praticar atividade física regular. Exercícios aeróbicos como caminhada, corrida ou ciclismo estimulam a circulação. A musculação aumenta a testosterona e melhora a composição corporal. A prática regular também ajuda no controle do estresse e na qualidade do sono. Cuidar do sono. Estabeleça horários fixos para dormir e acordar. Evite telas e luzes artificiais pelo menos 1 hora antes de deitar. Trate distúrbios como insônia e apneia do sono com orientação médica. Abandonar vícios nocivos. O cigarro danifica os vasos sanguíneos e reduz drasticamente a capacidade de manter ereções. O excesso de álcool compromete hormônios e nervos ligados à ereção. Reduzir ou eliminar esses hábitos é um passo essencial para recuperar a vitalidade. Gerenciar o estresse e cuidar da saúde mental. Práticas como meditação, respiração profunda e terapia podem ser grandes aliadas. Equilibrar mente e corpo é fundamental para que a vida sexual funcione em harmonia. O papel do acompanhamento médico. Mesmo adotando hábitos saudáveis, não se deve subestimar a importância da consulta médica. O urologista é o profissional mais indicado para avaliar alterações na função erétil e na saúde hormonal. Em alguns casos, o encaminhamento para um cardiologista, endocrinologista ou psicólogo pode ser necessário. A consulta médica não serve apenas para tratar um problema, mas também para prevenir complicações futuras. Muitas vezes, um simples exame de sangue ou um teste de função cardíaca pode revelar condições que, se tratadas precocemente, evitam doenças graves no futuro. Tratamentos possíveis. Quando identificada a causa da diminuição das ereções matinais, o tratamento pode incluir reposição hormonal em casos de deficiência comprovada de testosterona, uso de PAP no tratamento da apneia obstrutiva do sono, ajuste de medicamentos quando o problema é efeito colateral de algum fármaco, intervenções cardiovasculares e metabólicas, como controle da pressão, do colesterol e do diabetes. Psicoterapia em casos em que ansiedade ou depressão são os fatores predominantes. O mais importante é que não existe uma única solução que sirva para todos. O tratamento precisa ser individualizado, considerando idade, histórico de saúde e estilo de vida de cada homem, envelhecimento e ereções noturnas. É natural que, com o passar dos anos, a frequência das ereções noturnas e matinais diminua. No entanto, isso não deve ser visto como sinônimo de incapacidade ou fim da vida sexual. Muitos homens mantêm ereções satisfatórias e uma vida sexual ativa até idades avançadas. O segredo está em cuidar da saúde como um todo, mantendo hábitos adequados e realizando acompanhamento médico periódico.
Aliás, em muitos casos, melhorar os hábitos de vida traz benefícios tão expressivos que os pacientes relatam não apenas o retorno das ereções matinais, mas também mais disposição para atividades do dia a dia, maior autoestima e até melhora no humor. Uma reflexão final. A ereção matinal pode parecer algo simples ou até irrelevante, mas na verdade é uma poderosa ferramenta de avaliação da saúde masculina. Ela mostra como estão o coração, os hormônios, o sono e o estilo de vida. Ignorá-la pode significar perder a chance de detectar cedo problemas que no futuro podem se tornar graves. Portanto, se você notou mudanças importantes, não encare isso como tabu ou sinal de fraqueza. Pelo contrário, encare como uma oportunidade de se cuidar melhor, de ajustar hábitos, de procurar ajuda e de garantir não apenas uma vida sexual mais saudável, mas também mais anos de qualidade de vida. Agora me conta aqui nos comentários. Você já tinha parado para pensar que a ereção matinal é tão importante para a saúde? Compartilhar a sua experiência ou opinião pode abrir os olhos de outros homens que ainda não deram a devida atenção ao assunto. E claro, se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessas informações.